Ok. Vamos lá, Davi. Tá preparado? Faz um tempo, né? A gente tá de férias. Vamos. Ok, Já, episódio já 40. não, né? É, vamos lá. Gravando então. Começando com o CaCast, episódio 40. Eu sou o Cauê Martinelli. E não, eu não virei um jacaré, mas eu também não fui vacinado. E está começando a nossa temporada 2021. Não é programa de férias, não. É programa inédito. Beleza, Davi? Olá, Cauê, tudo bem? Um abraço forte para nossos amigos ouvintes. E, cara, eu acho que hoje vou relembrar uma situação muito traumatizante para mim de quando era criança. Eu lembro como se fosse ontem, mas não, peraí, como se fosse hoje, minha mãe me puxando para eu ir no posto de saúde e tomar as vacinas que todas as crianças tinham que tomar. Mas hoje eu acho que não vai acontecer de novo. Eu acho que hoje vou sozinho para tomar vacina. É que bom, Mas olha é. só, é, é uma questão muito estranha, né? Porque hoje em dia, 2021, 2020, que começou essa pandemia de coronavírus, e a gente escutando alguns questionamentos, né, da vacina, de tomar ou não tomar. Mas vamos lá, a gente está aqui para tirar muitas dúvidas e para levar essa informação para as pessoas que ainda têm isso aí, será que eu tomo, será que eu não tomo? Vamos lá. É, no nosso caso a gente até quer, mas vai demorar tanto, né, que vai saber, né? Mas enfim, nem nós não estamos sozinhos, temos uma convidada muito especial, jornalista da Folha de São Paulo. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Oi, Cauê, oi, Davi, tudo bem? Estou muito feliz de participar aqui desse podcast. Obrigada pelo convite, viu? Ô, Ana, fala um pouco da tua especialização e tudo mais. Ah, legal. Eu sou formada em biologia, eu fiz mestrado em zoologia na USP e estou concluindo o meu doutorado em paleontologia e desde 2020, então, eu sou repórter de ciência e saúde na Folha de São Paulo. E começar em 2020 no jornalismo foi muito desafiador, porque foi ao mesmo tempo do início da pandemia, então faz quase 12 meses agora que eu escrevo diariamente sobre Covid, coronavírus, vacinas de Covid, como usar máscara, como manter a higiene correta nas superfícies, nas mãos, o que fazer para se proteger. Então, espero que esse programa traga muitas informações legais aí para o pessoal sobre as vacinas também. Nós todos esperamos, viu? Na verdade, eu acho que esse é um programa interessante que a gente pensou lá quando a gente estava fazendo planejamento do programa ao longo do ano aí, de tirar algumas dúvidas que nós temos, acho que quem está ouvindo a gente tem também, é um assunto que está super, né, na moda agora, vamos dizer assim, porque agora a gente está vendo pessoas sendo vacinadas, inclusive no nosso país, né, Davi? E temos uma voz autorizada para falar do assunto, né? Não, É, não é qualquer coisa, é uma pessoa especializada em ciências que vai nos dar esses argumentos para conhecer um pouco mais sobre esse mundo das vacinas. exatamente. Enquanto eu vou Obrigada, gente. procurando. Desculpa, viu, Ana? E enquanto eu vou procurando aqui a minha carteirinha de vacinação, se prepara aí porque a nossa conversa tá só começando. A primeira do ano, inédita. E semana que vem tem muito mais, gente. Bom, eu queria começar esse programa. Esqueci de bater palma para sincar meu áudio aqui, desculpa. Peraí. Para depois me ajudar na edição. Bom, eu queria começar essa conversa falando a respeito do histórico, vai, de vacinas, porque eu acho muito interessante, eu vou confessar aqui. Eu nunca tive, não tenho lembrança na minha vida, eu tenho 26 anos, eu não tenho lembrança de discussões a respeito de nós devemos vacinar ou não. Agora que essa coisa está mais forte por uma série de fatores que eu acho que a gente vai, inclusive, falar aqui. Mas eu não tenho essa lembrança. Eu tenho a lembrança, inclusive, da minha mãe. Vai vacinar, carteirinha de vacinação na mão e tudo mais. Então, eu entendo que vacinação é uma coisa boa. E a gente tem um histórico positivo para isso. Eu pesquisei, inclusive, tá, gente? Eu não sou especialista de nada, eu pesquisei aqui. E a primeira vacina que se tem conhecimento, segundo as pesquisas que eu fiz, aqui no Ocidente, foi criada em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner, sei lá. E o método que ele fez foi de combate à varíola. Ele pegou lá uma coisa meio diferente, assim. Ele não pegou exatamente o vírus, né? Parece que ele tirou um pus de uma ferida que alguém tinha lá infectado de varíola. E aí depois ele aplicou na pessoa, ele fez um processo de inoculação que a Ana vai poder explicar pra gente, não é mesmo? Porque eu não sou especialista disso. Mas tem outras vacinas, tuberculose, que matou muitas pessoas, inclusive, né, para quem estudou literatura sabe quantos autores morreram cedo, principalmente da segunda geração romântica, por conta da tuberculose.
Aí me vem o questionamento. Por que a gente está questionando tanto a vacina se ela demonstra ao longo dos anos essa eficácia? Qual que é a importância, Ana, da vacinação desde esse período da descoberta lá na varíola, pelo menos pensando no Ocidente? Cauê, é isso mesmo que você falou. Na verdade, as vacinas elas foram consideradas a grande descoberta científica da medicina no século XX. Por quê? Porque antes as pessoas morriam muito cedo. O exemplo que você deu da varíola é perfeito. A varíola, por muitos anos, ninguém sabia muito bem o que era, até se descobrir que era uma doença causada por um vírus. O que o Edward Jenner fez, que você citou, foi que ele pegou pústulas de pessoas que tinham se contaminado, né, com a varíola, e ele fez essa raspagem da pele, e aí com essa secreçãozinha, como você falou, o pus, ele fez dentro do laboratório uma atenuação, né, uma diluição desse material, e injetou em outras pessoas e viu que nessas pessoas eles não contraíam a varíola. Então, esse foi o princípio da vacinação. O nome dado na época foi de variolação, né? Depois, a vacina da varíola mesmo, ela foi utilizada usando o vírus que infectava vacas, não humanos. Por isso que o nome vem vaccine, vem de vacas, né? Jura? Então, essa que é a origem. Já Porque era tô. usando um vírus que É. não causaria mal a nós e ele daria a proteção no corpo necessária para você ter a varíola. Olha, só por isso já valeu a participação da Ana. Eu É. nunca imaginei na minha vida. Pois Nossos vem ouvintes daí. já estão saindo com esse conhecimento aí que eu tinha. Jamais imaginei que era por isso. Então, e aí o que aconteceu foi que no início do século XX, né, então se a gente for pensar ali esse contexto de 1900, os laboratórios eles eram muito precários, né, e a partir dessas descobertas começaram outros estudos para tentar entender um pouco o que eram essas doenças infecciosas. As pessoas não tinham muito esse conceito de vírus ou bactéria, mas você conseguia ver que tinha algum ser, algum micro-organismo causando doenças, né, deixou aquela ideia de que a doença, na verdade, era algo testando a saúde da pessoa e que você tinha que ser um bom cristão para não ficar doente, isso tudo caiu por terra, quando viram que, na verdade, eram organismos parasitas infectando os seres humanos. Depois disso, tiveram algumas vacinas muito importantes que foram desenvolvidas, e aqui eu destaco a do sarampo e da poliomielite, né? Então, na década de 50, foi desenvolvida a primeira vacina de sarampo, e vale lembrar, era uma doença que era uma das grandes causas de mortalidade infantil no mundo, né? Tinha muitas crianças que morriam de sarampo no mundo, assim como poliomielite. Eu acho que esse ponto que você falou é muito importante. Ninguém questionava vacinas por 70, 60 anos, né? Desde a criação das primeiras vacinas na década de 50, ninguém nunca questionou. Quando a gente pensa na forma como as vacinas conseguiram erradicar doenças infecciosas, como pólio, sarampo, varíola, etc., era inquestionável o seu poder diante de doenças que antes realmente causavam essa mortalidade, ou então, se não matavam, deixavam sequelas, né? Deixavam sequelas na pele, sequelas no organismo. O poliomielite causava a paralisia infantil. Assim como as pessoas elas não tinham essa preocupação de eficácia, que eu acho surreal hoje a gente ficar discutindo se é 50,4% ou 50,38%. Ninguém nunca discutiu isso, gente, pelo amor de Deus. A vacina ela só é eficaz quando ela é utilizada em larga escala. Se ela não é utilizada em larga escala, não importa se ela tem 95% de eficácia ou 40% de eficácia. Ela não vai servir, ela não vai impedir a propagação da doença. Não, e ainda assim é uma chance que você tem, né? Eu vi muitas pessoas discutindo isso, eu adoro a rede social do ódio, chamada Twitter, onde as pessoas discutiram isso amplamente, né? Ah, mas só tem 50%, e tem pessoas falando, tá, mas ela tem uma eficácia, é melhor do que você ficar aí à deriva. E você falando essas questões, eu tava lendo do acervo do Estadão, calma, e também da Folha de São Paulo, tem que prestigiar a Ana, gosto dos dois, e aí eu estava lendo um acervo, um jornal do Estadão de 87 e um da Folha de 89, matérias falando a importância da vacinação. Então é algo que existe um plano nacional de vacinação, né? Que a gente cumpre, tem lá a famosa vacina da gotinha, né? E eu, quando era criança, perguntava, mãe, é de agulha ou é de gotinha? Que a gente tinha medo de tomar. Eu queria só colocar um ponto, eu sei que o Davi tem algumas coisas para falar também, mas eu acho importante. Ana, eu sei que talvez eu te coloque numa polêmica aqui, mas o que você acha dessa questão que as pessoas discutem da obrigatoriedade da vacinação ou não?
A gente tem um plano nacional de vacinação, conforme eu mencionei, e nós Hum. fomos obrigados a tomar determinadas vacinas. Tinha vacina de 15 anos, que tinha aquele mistério que era mó barato. Ah, vacina de 15 anos dói pra caramba, não sei o quê. Então a gente sempre foi acostumado a tomar vacina. Relacionada a essa vacinação da Covid-19, você acha que deveria ser algo obrigatório ou não? Eu vou responder essa sua pergunta primeiro voltando para o histórico, né? Ana, Eu acho que é posso muito só fazer uma ponderação? Eu te joguei a pergunta, eu queria deixar claro uma coisa. Para quem tá ouvindo, isso aqui não é uma discussão política, tá? Isso é uma discussão de saúde pública. Então, o que a Ana vai falar não é um posicionamento político dela, o que a gente está colocando aqui não é um posicionamento político, é um posicionamento de saúde pública e ela vai falar como especialista, tá bom, gente? É isso. Só abrir esse parênteses, pronto. Imagina, perfeito. Eu acho que a gente tem que pensar no contexto em que foi criado o Programa Nacional de Imunizações, né? Se a gente parar para pensar que ele foi criado no meio da ditadura militar, essa questão de obrigatoriedade ela não se colocou. Por quê? Porque simplesmente a gente estava diante de um problema de saúde pública gravíssimo, que era a mortalidade infantil. Quando se foi criado o Programa Nacional de Imunizações no país, o Brasil ele fazia parte de uma aliança dos países da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que tentava erradicar essas doenças. Então, ele fez um compromisso junto à OMS de erradicar pólio, erradicar varíola e erradicar sarampo nas crianças. E foi daí que saiu a obrigatoriedade. O que significa a obrigatoriedade dessas vacinas? Significa que todas as crianças e adolescentes no país, eles têm o direito à saúde e o direito à vida. Isso está garantido na nossa Constituição. Quando a gente fala de direito à saúde e direito à vida, a gente diz que nenhum cidadão brasileiro, né, nenhuma pessoa nascida no Brasil, deve ser negado o direito da sua própria saúde e da sua própria vida. Como a gente pode garantir essa saúde e a vida para crianças e recém-nascidos e adolescentes? Com a vacinação, porque a gente sabe que essa é uma forma eficaz e segura de impedir que essa criança desenvolva uma doença que pode levar à morte ou sequelas que ela vai ter para o resto da vida, como eu falei no caso da poliomielite, que era associada à paralisia infantil. Então, a obrigatoriedade, ela é nesse sentido, é no sentido de que cabe ao Estado fornecer os meios das pessoas terem o direito àquilo que está garantido na Constituição, que é a vida e a sua saúde. Um ponto também que eu acho interessante é que, mesmo que a gente tenha a obrigatoriedade, ninguém é arrastado pelos cabelos, puxado, trancado, acorrentado ou forçado a tomar vacina. Isso não existe, isso nunca existiu. Inclusive, a gente tem que lembrar que algumas das condicionantes hoje, por exemplo, para você ser um beneficiário do Bolsa Família, é que os seus filhos estejam com a carteira de vacinação em dia. Isso é uma forma não do Estado mostrar para as pessoas que ele é autoritário, mas simplesmente de dizer, olha, se você está dentro do esperado da Constituição, que é garantir aos seus filhos a saúde e acesso à escola e à comida, você tem uma função como pai, que é garantir que seu filho esteja em dia com a vacinação. Quando a gente fala sobre a questão pessoal, ou seja, a sua escolha pessoal, é claro que você pode, como adulto, ter a escolha pessoal de não se vacinar. Mas quando a gente fala em saúde pública, ou seja, quando a gente quer pensar em medidas para diminuir uma doença que acomete muitas pessoas, que leva à morte de muitas pessoas, a gente precisa falar de obrigatoriedade vacinal, a gente precisa falar de cobertura vacinal. Porque se a gente não atinge um número mínimo de cobertura vacinal, isso significa que ainda vão ter pessoas que podem se contaminar. E vale lembrar que existem algumas pessoas que, por diversos fatores, por exemplo, quem tem leucemia, doenças imunossuprimidas, não podem se vacinar. Então, a gente tem que garantir também a proteção dessas pessoas. Quando a gente fala isso, a gente fala em saúde coletiva, em saúde pública, não apenas em proteção individual. A sua proteção individual garante a proteção dos seus pares, dos membros da sua sociedade, do coletivo. Eu não concordo com o que a Ana falou sobre que ninguém é forçado a ser vacinado, porque eu lembro que minha mãe me levava dos cabelos. Eu apanhei porque não queria tomar a vacina, mas ela me levou e agora estou vacinado, isso é legal. Ô, Davi, a minha avó foi cruel comigo. A minha avó falou que ia me levar no shopping e me levou para ser vacinado, cara. E é dose. Eu acho que todo mundo pode contar histórias não muito agradáveis de crianças. Quando você vai para o posto de saúde, você morre de medo. Mas eu acho que esse é um ponto interessante também, porque se a gente pensa nessa questão de medo de agulha, crianças que não gostam de ser vacinadas, a gente lembra logo da criação do Zé Gotinha, né?
Então, o Zé Gotinha, Sim. ele é o nosso personagem querido, fofo, aquele símbolo branquinho, feliz sempre, dizendo, venham ser vacinados, porque a vacina do Zé Gotinha é da gotinha, você toma uma vacina oral. E é É, interessante porque ele foi criado justamente num contexto em que, embora a vacinação fosse obrigatória, ela tinha uma baixa adesão. Então, fizeram essa campanha para justamente aumentar a adesão do público, a falar para as crianças, não tenham medo, venham tomar vacina, ajudar os pais a criarem esse laço e aumentar a confiança nas vacinas, e isso deu super certo, tanto que a polio, no caso, né, que é a vacina do Zé Gotinha, ela foi erradicada no país na década de 90. A gente não tem casos de polio selvagem mais no país desde a década de 90. Então, isso é uma vantagem muito legal de uma campanha assim lúdica, né? Tinha Zé Gotinha na e Argentina? não, mas eu lembro que as enfermeiras falavam o seguinte: é um mosquito, simplesmente. Mosquito nada, porque dói. Mas o que eu queria falar é que o movimento anti-vacina existe, é muito forte no mundo, até que a Organização Mundial da Saúde falou que essas dúvidas ou essa rejeição às vacinas são umas 10 causas principais, na verdade, ameaças para a saúde mundial. Uhum. Então, esse questionamento à vacina é uma realidade, como eu disse, é um movimento muito forte no mundo, e eu acho que é, virou mais forte, talvez, com essa questão do coronavírus, né? Porque tem uma questão política no fundo, uma questão também de falta de informação. Esse contexto mundial, e nessa pandemia de coronavírus, eu acho que nenhum de nós já viveu uma pandemia anteriormente. Acho que o mais parecido, entre aspas, foi a gripe, a Suína, gripe A, o a gripe suína. H1N1. É Uhum. isso mesmo. E teve tantos nomes, né, que já esqueci qual é. Mas depois não teve uma questão assim mundial e que tenha tantas mortes, tantas pessoas com o vírus. Mas olha só, a Organização Mundial da Saúde fala que uma das principais ameaças para a saúde mundial. E você consegue ver isso, porque é uma pessoa que... Agora a vacinação começou, né? Os países de Latinoamérica já começaram, isso é muito legal. Mas se você não toma vacina, você já é um agente para levar o vírus E, para outras pessoas. Olha só que interessante, não? é, falando nisso a respeito dessa questão de anti-vaxxers, né, os anti-vacinas e os movimentos que são negacionistas de vacina, uma coisa que eu descobri só esse ano, por exemplo, que eu achei muito interessante, é que alguns dos movimentos mais fortes anti-vacinas, eles são na Europa, na Itália, principalmente. A Itália é é, uma região forte ali para crescimento de movimentos anti-vacinas. E nos Estados Unidos, claro que a gente não deve negar que ali foi também uma grande movimentação de pessoas assim. Mas nesses dois países que eu citei, esse movimento está muito ligado a institutos, né, que são institutos de empresas privadas que financiam pesquisas que são falsas contra a vacina. Eles fazem isso de maneira, vamos dizer assim, verdadeira, de uma maneira forte e pesada mesmo. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, porque não existe institutos por trás dos movimentos anti-vacinas apoiando e dando dinheiro para pesquisas anti-vaxxers. O que a gente tem aqui no Brasil, e eu acho que são duas coisas diferentes, a primeira foram esses movimentos importados dos Estados Unidos e da Itália, principalmente em grupos de Facebook, que propagam essas pesquisas falsas produzidas nesses países, fazem a tradução e disseminam. Esse é um grupo muito reduzido. Ele está cada vez mais crescente, mas é muito reduzido. E eu acho que o outro ponto do Brasil, que é o que fez cair a cobertura vacinal, é simplesmente dificuldade de acesso, a distância dos postos de saúde. Se você vai nas capitais, não tem esse problema, mas se você vai para o interior do país, imagina o interior do Amazonas, interior do Acre, Quase não você tem. tem que andar, às vezes viajar quilômetros para conseguir chegar até um posto de vacinação. Isso faz com que seja desestimulada a vacinação. E fora também aquela máxima de chegar no posto e não ter as vacinas, falta de insumo, falta de agulha, falta de profissionais. Então, a gente vive um problema que é estrutural no nosso programa, que sempre funcionou. Eu quero lembrar aqui, ressaltar que o Programa Nacional de Imunizações é o maior e melhor programa de saúde pública do mundo.
Mas, como a gente sabe, com cortes constantes, né, na área da saúde, com o sucateamento das instituições, isso vai acabando, sofre algumas perdas significativas e as pessoas acabam se desestimulando. Então, a gente não deve considerar que aqui no Brasil esses movimentos são muito organizados, porque eles são a parte pequena. Agora, acho que o caso da Covid que você citou, Davi, é verdade, isso acabou caindo em um debate político, porque nós temos um presidente que se diz contra a vacina. Nós temos um presidente que diz que quem tomar vacina vai virar jacaré ou sabe-se lá mais o quê. Então, é esse tipo de Inclusive, essa é a minha palavras, próxima pergunta, tá? Eu é, queria saber depois se a gente vai virar jacaré se a gente tomar uma vacina. pois é, então, é esse tipo de informação absurda e estapafúrdia, porque ninguém nunca virou jacaré. Na verdade, ninguém vira uma outra espécie. Isso é absurdo, isso é a coisa mais, sei lá, baboseira maior que eu já ouvi na minha vida. Você não vira uma outra espécie, não existe isso. E essas vacinas todas são muito seguras, elas foram testadas, né? Os efeitos colaterais são baixos, não tem efeitos colaterais sérios. É verdade que algumas vacinas no passado deram alguns efeitos sérios, que elas devem sim ser estudadas, mas nenhuma vacina nunca vai ser colocada para uso na população sem antes fazer esses testes clínicos. Eu não sei se todos os ouvintes estão familiarizados com o processo de produção de vacinas, mas são algumas etapas pré-clínicas que são feitas no laboratório. Depois das etapas no laboratório, eles testam para outros animais não humanos, então, às vezes, camundongo, usam muito Minsk, que é aquele mustelídeo, né, ficou famoso lá, porque na Dinamarca eles tiveram que matar centenas de milhares de Minsk, e Uhum. em macacos, né, em macacos próximos à nossa linhagem, mas que não são humanos. Então, essas são as etapas pré-clínicas. Depois, são 3 fases de testes em humanos. E essas 3 fases, elas geralmente envolvem muitos voluntários. Então, quando a vacina chega para uso na população, ela já foi testada para segurança, ela já foi testada para efeitos adversos, ela já foi testada para qual é o efeito dela no corpo para a proteção da doença, e ela já foi testada para eficácia. Nenhuma vacina vai ser testada de maneira rápida, atropelada, nenhuma vacina vai ser usada sem ter essa comprovação de segurança e eficácia. Bom, tem essa questão do jacaré que é até uma questão engraçada, mas tem uma parte assim, da população que falava que era uma vacina criada pelo Bill Gates com chips para controlar a população, ou que tinha chips da Rússia para o povo virar, sei lá, comunista ou pró-russo, sei lá. Tinha essas questões assim que eh, questões de conspiração, né, que não tem Uhum. fundamento nenhum. Mas é uma coisa que acontece. É engraçado, mas não, tem pessoas que realmente acreditam nisso. Eu queria mencionar uma questão também que o Davi colocou aí, puxou um pouco essa questão entra quase no tema que a gente fez uma vez, teorias da conspiração. Mas é é muito louco. Mas uma coisa que eu, como cidadão comum, vou tirar minha capa aqui de jornalista, mas como cidadão comum, eu imagino que outras pessoas também pensam, é que assim, a gente levava não sei quantos anos para produzir uma vacina, né. E agora, Uhum. com praticamente menos de um ano, nós começamos a produzir no mundo inteiro. Tem a Coronavac, tem a de Oxford, tem a Sputnik, enfim, diferentes vacinas surgindo, inclusive chegando até o Brasil. Eu acho que isso dá uma insegurança para algumas pessoas no sentido que, cara, mas foi muito rápido, será que testou? E aí Ana, você mencionou essa questão da política pública hoje, que a gente tem um presidente que desacredita a vacinação, Uhum. então entra ainda mais em xeque, né? Realmente, mas se o presidente também está falando, se o Brasil não está se movimentando, é porque tem alguma coisa aí que é o que a gente espera das nossas autoridades, né? E aí Uhum. eu queria até colocar isso para você. Por que que será que essa vacina ela foi feita com tanta rapidez? Será que é por conta da circunstância global e até por uma questão econômica, né? Ou será que a gente está tendo cada vez mais uma evolução na ciência e tudo mais, e cada vez mais as vacinas vão ser feitas com maior rapidez? Não sei. Uhum. Cauê, são as duas coisas, na verdade. Eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar desde o início, e para que todo mundo fique tranquilo, mesmo em menos de um ano, nenhuma vacina pulou etapas, como eu falei. A segurança foi atestada, a eficácia foi atestada de todas as vacinas.
Por que foi tão rápido? Porque a gente está vivendo uma situação de pandemia. A urgência global para acabar com essa doença que, gente, ninguém aguenta mais, né? E econômica também, né? Todo mundo quer sair para fazer jantar e encontro com seus amigos e para o barzinho, mas a gente tem que ter paciência, tem que aguentar um pouco mais ainda, tem que ficar ainda realmente com cuidado, porque o vírus está pegando aí. Mas essa situação de urgência, né, de emergência global, ela fez com que os processos, não os processos de segurança, não os processos de teste em humanos, mas os processos burocráticos, os processos de fazer o pedido, conseguir a aprovação para começar os testes, esses processos foram acelerados. E eles foram acelerados por dois fatores. Primeiro, como eu falei, porque é uma questão de emergência, está todo mundo querendo acabar logo com isso, então as próprias agências foram muito mais céleres, muito mais rápidas nos processos. Gente, a Anvisa tinha uma média de 5 anos para aprovar medicamento. Aprovaram as vacinas em curto tempo. Por quê? Não porque eles deixaram de ter rigor, de maneira alguma. Eles são super rigorosos. É uma necessidade. Ninguém precisa esperar 5 anos, por exemplo, para ou melhor, as pessoas até podem esperar 5 anos para um remédio de diabetes ou de gastrite, porque você não tem uma emergência global de diabetes ou gastrite, mas as pessoas precisam de uma vacina contra a Covid. Agora, o outro ponto que eu ia falar é um alto investimento, né? Foram investidos bilhões de dólares nessas vacinas. O próprio Estados Unidos investiu mais de 2 bilhões de dólares nas vacinas produzidas no país, sem contar o que eles investiram além para comprar as vacinas de outras farmacêuticas. Então, esse investimento pesado, ele permitiu para as farmacêuticas, né, a gente tem que lembrar que as vacinas elas são em grande parte produzidas por farmacêuticas, que acelerassem seus processos, fizessem a manutenção das suas fábricas, fizessem aumentar a escala de produção, conseguissem testar muito rápido, mobilizassem centenas de pesquisadores em todo o mundo para fazer os ensaios clínicos, mobilizassem centenas de centros de testagem em todo o mundo. Só que no Brasil, se a gente for para pensar, os testes da vacina da Oxford com a AstraZeneca, né, que foram feitos aqui em parceria com a Fiocruz, eles foram feitos em mais de 100 centros no país. Envolveu, acho que, se eu não me engano, 10 mil voluntários. Da Coronavac foi parecido. Então, assim, a gente teve muita gente envolvida em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo, todo mundo trabalhando. E isso custa dinheiro, mas tinha muito investimento. Então, vamos lá, toca. A gente estava a toque de caixa. E outra coisa que é importante também é que, por exemplo, no caso da vacina da Oxford, que eu citei agora, a tecnologia utilizada, que é um vetor viral, ela já tinha sido desenvolvida desde 2002, quando teve aquela primeira epidemia de SARS, né, o SARS-CoV-1, foi o primeiro coronavírus. Foi do morcego? Esse não, se eu não me engano, foi suíno, mas eu não tenho certeza. Porque depois teve MERS, que foi com camelo. Eu acho que esse da SARS foi um híbrido, morcego e porco. Isso. Mas, de qualquer maneira, eles estavam desde aquela época. Eles já estavam testando uma vacina para SARS, só que ninguém estava com pressa. Eles estavam lá testando, tinham feito a plataforma da vacina, já estava prontinha. Eles iam começar os testes em humanos quando, veio a pandemia do SARS-CoV-2, ninguém esperava. Veio o SARS-CoV-2, é só mudar a sequência genética. Eles são irmãos, vírus irmãos. E também eu penso na letalidade do vírus, que ataca principalmente a pessoas idosas ou pessoas com uma doença prévia, né? Eu sempre falei com a família, imagina se esse vírus, o Covid-19, fosse mais letal ainda. Tipo, quem pega, morre. Eu imagino como seria o mundo, né? Porque agora você, pega o vírus, mas você é jovem, você tem uma saúde boa, até pode ser assintomático. Mas imagina se fosse uma realidade diferente. Exato, e a gente tem que pensar que mesmo sendo o público-alvo, né, vamos dizer assim, tanto que agora são o público-alvo da vacinação, né, os grupos de risco são os idosos, as pessoas com comorbidades, né, quem tem problema cardíaco. Imagina para essas pessoas a angústia que é você viver com medo de pegar algo que pode te matar em algumas semanas. Então, assim, essa situação toda, claro que ela fez não só se esgotarem as economias, se esgotarem os profissionais de saúde, se esgotarem as pessoas que estão vivendo
confinadas, mas também as farmacêuticas falaram assim, bom, gente, a gente tem que achar uma solução. Pode até ver, muitas delas viraram 100% da produção delas para vacina. Deixaram de fazer ensaios ou testes com outros medicamentos, porque a emergência agora é essa. Eu acho que é importante a gente pensar também que a gente está em 2021, a gente não está, como eu falei, no início do século XX, quando ninguém nem sabia o que era um vírus, ninguém tinha lupa nos laboratórios, né? Então, assim, mas a vacina de sarampo demorou 30 anos para ficar pronta. Sim, mas as pessoas não tinham conhecimento do que era um vírus. Isso foi na década de 50. Na década de 80, já começou aquela coisa de usar sequenciamento genético, as pessoas já começaram a saber o que era RNA, o que era DNA. No início da década de 90, começaram as primeiras pesquisas em cima de vacinas de RNA mensageiro, como é a da Pfizer, inclusive foi a própria pesquisadora que começou, né, que liderou esse tipo de investigação. E agora a gente está em 2021, foram pelo menos 30 anos de pesquisa de vacinas de RNA para chegar na vacina da Pfizer, que foi a primeira a ser lançada no mercado. Então, não é porque ela teve só menos de um ano na produção, ela teve menos de um ano na produção se adaptando para a Covid. Na verdade, ela tem 30 anos na bagagem. Estudo, ela tem, né? 40 anos na bagagem de estudo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que responder para as pessoas. Não foram atropelados nada de rigor científico ou de segurança. O que aconteceu foi só a aceleração dos processos pelo investimento e pela pesquisa adquirida. Bom, dada essa explicação, em breve a Ana vai falar para a gente sobre tratamento precoce. Espere aí, fique com Bom, Ana, a gente queria conversar um pouco também sobre a questão das variações do coronavírus. Sabemos que tem informes, estudos que tem, por exemplo, algumas variações do Manaus, do Rio de Janeiro, da África também, e isso tem preocupado as profissionais que estão envolvidos na procura das vacinas, da solução para essa pandemia, e, final das contas, a população no geral, porque a questão a pergunta é, será que tem uma variação no vírus e será que a vacina que foi feita para um coronavírus original, entre aspas, não vai funcionar para essas variações? O que explica a ciência a respeito? Será que é realmente uma grande preocupação ou é simplesmente alguns detalhes dessa grande pandemia, desse vírus, uma coisa que pode acontecer, que sempre aconteceu? Davi, é exatamente isso, né? Os vírus, eles mutam, isso faz parte da vida de qualquer ser vivo, né? E vírus, eles não têm, como nós temos, os mecanismos para impedir essas mutações, né? Então, cada vez que ele se replica, na hora de ler as letrinhas ali que compõem o material genético dele, saem alguns errinhos. Na maior parte das vezes, essas mutações, elas não fazem nenhuma diferença, tanto que elas acabam sumindo com o tempo e não causam nenhuma preocupação. Porém, às vezes aparecem algumas dessas variantes, como você falou, que são as variantes que a gente chama em inglês de VOC, né, que são as variantes que causam preocupação, Variants of Concern. A primeira variante que causa esse tipo de preocupação e que gerou, né, nos pesquisadores foi a que apareceu no Reino Unido no final do ano passado. Por quê? Porque ela apareceu com algumas mutações que parecia, ainda não sabia com certeza, mas que parecia garantir um potencial mais contagiante dela. Ela poderia infectar com mais facilidade as pessoas. E se ela se infecta com mais facilidade, ela pode ser transmitida com mais facilidade. Né? Vamos fazer aqui uma conta bem, como o pessoal fala, conta de padeiro. Se eu estou aqui, aí eu passo por alguém na rua, só que eu estou usando máscara, essa pessoa está usando máscara e ela espirra. A máscara vai proteger um pouco. Essa pessoa está com um vírus? Eu não sei, mas vamos supor que ela esteja. Vamos supor que a máscara protegeu 10%. Quando chega para mim, a minha máscara protege mais 40%. Eu posso receber 50% do vírus. Se eu recebo 50% de um vírus que não tem um potencial infectante muito significativo, eu provavelmente não vou me contaminar, ou se eu contaminar, eu posso ficar sintomático. O que eles viram com essa variante do Reino Unido é que ela tinha um poder de infecção de 30% a 70% maior. Isso significa que aquele vírus que passou, que eu peguei, de 50%, né, ele poderia ter um potencial para 80% ou até mais, se a gente fizer essa continha básica que eu fiz. Então, isso significa que eu poderia, sim, correr um alto risco, vamos dizer, 8 a cada 10, de me contaminar com esse vírus.
E é exatamente por isso que esse vírus causou tanta preocupação e fecharam os aviões que estavam indo de e para o Reino Unido, né? Só que foi um pouco tarde, já tinha se espalhado por muitos países, tanto que hoje ele já é encontrado em mais de 50 países no mundo, né? A gente não Caramba! conseguiu muito ele assim. E aqui no Brasil também, né? Em Manaus, no Rio de Janeiro, E encontraram também. essa mesma variante do Reino Unido foi identificada aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil, assim como no Reino Unido, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou enfim, qualquer lugar do mundo, o vírus está também seguindo seu próprio rumo de evolução, né? Então aqui a gente tem algumas outras linhagens que já se estabeleceram, inclusive uma que está aqui desde o ano passado, que foi identificada no Rio de Janeiro também, enfim, tem uma similaridade com essa do Reino Unido. A questão da variante de Manaus, ela é um pouco mais preocupante. Por quê? Porque em Manaus, teoricamente, foi uma cidade que já teve uma grande parte da sua população contaminada pelo vírus. Se a gente lembrar, Manaus foi um dos lugares que mais sofreu com a pandemia, né? Todo mundo lembra daquelas cenas de pessoas morrendo, sendo enterradas em covas de céu aberto, né? Covas comunitárias, uma coisa horrível. E um estudo publicado no ano passado tinha apontado que em Manaus cerca de 75% da população já tinha anticorpos no sangue para o vírus, né, para o SARS-CoV-2. Se a gente pensa que 75%, ou seja, quase 3/4 da população já se contaminou, como é que eles sofreram agora, em dezembro e em janeiro, esse colapso de novo do sistema de saúde, né? E foi bem na mesma época que surgiu essa outra variante. O preocupante dessa outra variante de Manaus é que ela parece ter uma mutação que justamente escapa das células de defesa do nosso corpo contra o vírus. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem duas formas de defesa contra os vírus e outros micro-organismos que entram no nosso corpo. A primeira são os anticorpos, que é como se fosse a primeira linha de frente ali do combate. Então, entrou um vírus no nosso organismo, a primeira forma de responder é com esse exército de anticorpos que vai tentar impedir a entrada desse vírus na célula, né? Esses anticorpos, eles se ligam a uma parte do vírus que é chamada proteína S. E é justamente nessa proteína S que teve a mutação da variante de Manaus. Então, essa mutação, ela faz com que esses anticorpos não consigam se ligar. Essa é uma das hipóteses que os cientistas levantaram. Só rapidinho, Ana. Essa é uma questão que vem, talvez contradizer, não sei se é a palavra, mas questionar isso de imunidade em rebanho, não sei se é a palavra certa, que muitos falam assim, não, melhor todo mundo pegar para todo mundo se imunizar e pronto. Exatamente. Mas você está falando que não é assim realmente. Exatamente. Porque, na verdade, essa questão de imunidade de rebanho foi muito polêmica, né? Porque a gente, primeiro, não gosto de usar esse termo, porque rebanho, né, gente, rebanho é vaca. É animal. Então, o pessoal tende a falar imunidade coletiva. O que significa imunidade coletiva? Vamos lembrar daquilo que eu estava falando antes da vacina da polio, do sarampo? A imunidade coletiva é quando você tem uma grande parte da população imune a um vírus ou uma bactéria, de forma que ele não tem mais onde infectar, ele não consegue ser transmitido na população. Essa imunidade, ela chega para a gente por vacinas. Essa é a definição de imunidade coletiva. Então, você tem uma população, 95% da população é vacinado contra o sarampo não vai conseguir se disseminar, porque naqueles 5% em que ele que não são vacinados, que são geralmente pessoas que não podem tomar vacina, ele não vai ter como conseguir se replicar muito e ser infectante o suficiente, vai acabar morrendo na população. É isso que acontece naturalmente quando a gente tem as populações que estão imunes ao vírus. No caso do coronavírus, tem dois fatores. O primeiro é que a gente não sabia até que ponto essa imunidade de contaminação garantia uma proteção contra uma segunda infecção. Vamos por partes, vamos voltar para aquilo que eu estava falando. A gente tem duas formas de defesa no nosso corpo. A primeira é anticorpo e a segunda são por células de defesa que vão basicamente atacar aquele lugar onde o vírus se instalou, de uma forma muito rápida e muito forte. Essa dos anticorpos, ela serve para barrar a entrada. Mas uma vez que o vírus já entrou no organismo, a gente tem esse segundo mecanismo que eu falei. Se a gente consegue ver em uma população, 75% delas tiveram esses anticorpos no sangue positivos para o vírus, ou seja, anticorpos que são específicos para o vírus, por que ela teve essa reinfecção?
Primeira hipótese, porque a proteção de anticorpos não é tão significativa assim. Ou então, a proteção contra aqueles anticorpos não está funcionando. Se ela não está funcionando, aí sim é provável que é porque a variante nova, ela tem não só maior capacidade de contaminar, como também ela consegue escapar dessa proteção natural que a gente tem. Aí você me perguntou das vacinas. As vacinas, elas são, em geral, feitas para conseguir esses dois tipos de proteção que eu falei. Então, se um desses dois tipos falhar, no caso dos anticorpos, a gente ainda pode ter proteção por células. Então, é por isso que é importante tomar vacina, não importa se, mas ela não foi feita para a variante de Manaus ou para a variante do Reino Unido, ela vai garantir uma proteção, ela vai diminuir a doença. Mesmo que você consiga ser contaminado, mesmo que o vírus consiga entrar no seu organismo, ele não vai conseguir desenvolver uma doença grave, não vai conseguir desenvolver um quadro severo, você pode ser só assintomático. Então, é nesse sentido que as vacinas conseguem dar proteção para a gente. Corre o risco da gente ter que fazer um processo de vacinação semelhante ao da gripe, que todo ano. Eu acho até interessante falar um pouco sobre isso, porque todo ano a gente toma vacina para gripe, né? E as pessoas, mas eu já tomei ano passado. Por que isso acontece, né? E no Brasil tem um processo muito interessante, que é o quê? A pessoa toma a vacina da gripe. Eu muitas vezes já falei isso, tá? Confesso. Aí eu, fiquei gripado, eu tomei a vacina, agora eu tô gripado. E a gente confunde gripe com resfriado, né? Que são coisas completamente diferentes, né? Resfriado é uma coisa mais leve, gripe é de fato uma doença mais avançada. Mas corre o risco disso acontecer, será? No futuro, quem sabe? A gente ainda tem que esperar um tempo, talvez até o final desse ano a gente consiga já determinar melhor se o coronavírus ele tem o mesmo tipo de sazonalidade que a gripe. Por que a sazonalidade? Porque a gripe ela está muito ligada a essa questão do inverno mais frio, pessoas mais em ambientes mais fechados e se contaminando. Esse é um dos fatores mais demarcantes assim da gripe, né? A gente sabe que começa a temporada de gripe lá para maio, junho e vai até o fim de agosto. Essa é a temporada de gripe. No caso do coronavírus, a gente viu que ele não tem muito bem essa sazonalidade, né? Ele acaba infectando ao longo do ano todo. No outro sentido que você falou, de ter que tomar todo ano, por que isso é feito para a gripe? Porque o vírus da gripe, assim como o coronavírus, ele também sofre mutações. E essas mutações, elas vão determinar qual vai ser a cepa circulante no ano seguinte. Então, os pesquisadores começam já no ano anterior a fazer um estudo para ver, qual vai ser o vírus da gripe que vai ser dominante, vai ser circulante na próxima estação de gripe. Aí eles veem qual vai ser a forma que vai ser dominante e já fazem a vacina com ela. No caso da gripe, assim como eu estava falando para o coronavírus, ele tem também uma partezinha só do vírus que se liga a um antígeno no nosso corpo. Então, é nessa partezinha que eles fazem essa mudança na vacina. No coronavírus, com essas novas variantes que tem também essa mudança nessa proteínazinha que eu falei, que é onde o vírus usa para entrar na célula, as produtoras de vacina já estão fazendo a mesma coisa. Elas falaram assim, se a gente já sabe que a mutação acontece nessa proteína, e é essa proteína que o vírus usa para entrar na célula, vamos investigar mais ela e vamos fazer vacinas que consigam, ou se não a proteção total, pelo menos que a gente possa mudar essa sequência genética todo ano, como é feito com a da gripe. Agora, existem também as vacinas que usam outras partes do vírus, né? Não são só para aquele pequeno pedaço da proteína S. Então, essas, teoricamente, dariam uma proteção maior, porque acabam impedindo a entrada do vírus como um todo, né? Só uma partezinha específica dele. Ana, só te perguntar um negócio antes da gente encerrar, uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se o Davi passou por isso, eu passo de vez em quando. Quando a gente fala que a gente vai estudar jornalismo, as pessoas já começam a perguntar tudo pra gente. Você viu que o Lula, que a Dilma... E é uma loucura, né? No churrasco da família, as pessoas já perguntam, o que você acha dessa medida provisória? As pessoas acham que a gente já está totalmente... estamos totalmente politizados, né? Como jornalista, as pessoas perguntam tudo pra gente. Pra você... que além de trabalhar agora com jornalismo, e é uma especialista, uma bióloga, trabalha com essa parte da zoologia, né, agora estudando a questão de paleontologia, e o povo da sua família ficou perguntando, mas Ana, vai tomar a mesma vacina, não vira dinossauro, jacaré, essas coisas, é eficaz ou não é? Teve um negócio assim com você também? Sim, teve. Mas na verdade eu me divirto, porque essas coisas de perguntar de profissão acontecia comigo antes de eu começar a trabalhar com jornalismo. Uhum. O mais clássico, assim, tem um inseto voando. Que inseto é esse? Não sei.
sabe quantas espécies de insetos tem no mundo? Aí a pessoa para e fica te olhando e fala assim, só de besouro são 400 mil. Como é que eu vou saber o que está voando na sua frente? Sabe? Às vezes eu até invento um nome científico que a pessoa não vai saber. Então, pois é. Mas, voltando para a questão da vacina, eu acho que, sim, claro, a pergunta o tempo todo, mas qual é melhor? Mas qual eu tomo? Qual você vai tomar? O que você... Olha, o que eu acho é o seguinte, qualquer uma das vacinas, todas são ótimas, todas vão fazer você se proteger contra a Covid. A gente, né, nós somos aqui ainda faixa etária mais jovem, vai demorar muito para chegar a nossa vez, mas a gente tem que ter paciência, vai chegar uma hora, até lá nossos avós, nossos pais, tios vão ser vacinados e é isso, eu acho que a gente não deve evitar, ninguém vai virar jacaré, ninguém vai virar dinossauro, também eu não acharia nada ruim virar um dinossauro, mas não vai acontecer, então... Não, eu tô feliz da vida, porque eu espero que até o final desse podcast que é agora, as pessoas não tenham virado, né, jacarés, crocodilos, e espero, quem sabe, quem de repente estava pensando em não ser vacinado, tome a vacina. É só o que eu espero com esse podcast, mas é isso, tá? Pessoal, sem tratamento precoce, tá? Oi, desculpa. Cauê, só para fazer uma observação, a gente já superou no mundo o número de pessoas vacinadas mais do que o número de casos de Covid. Que legal. E não teve nenhum caso de jacaré. Então, até então não temos, né? Ai, meu Deus do céu. Fiquem com essa aí, seus conspiracionistas.